A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama DF. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de estar conversando uma porção de sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Amados irmãos, ontem nós terminamos mostrando que o povo estava congregado em Mispa, e eles tiraram a água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Então Samuel, ele manda reunir todo o povo em Mispa, houve jejum, houve confissão de pecados e a oferta derramada na presença do Senhor. E ali Samuel julgou o povo. Mas tem uma questão. Quando os filisteus, no capítulo 7, versículo 7 de 1 Samuel, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, eles subiram, os maiorais dos filisteus, contra Israel. E o que ouvindo os filhos de Israel, eles temeram por causa dos filisteus. O versículo 8 diz: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre dos filisteus. Eles ficaram com muito medo, porque os filisteus souberam que eles estavam reunidos em Mispa, e desse grande ajuntamento dos israelitas, eles suspeitaram que Israel estava o quê? Planejando um ataque. De modo que os 5 príncipes filisteus convocaram suas tropas e se prepararam para invadir a nação vizinha. Só que uma questão, né, irmãos? O povo de Israel não possuía exército permanente, nem um governante para organizar a força militar, de modo que eles se sentiam absolutamente o quê? Impotentes. Claro. Porém, a sua maior arma era a fé no Deus Jeová. Por isso que eles falam: olha, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E nós vamos perceber que a palavra do Senhor, quando eles oram, né, eles mostram esse medo. Mas em Salmo 27, Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós gloriaremos em o nome do nosso Senhor, nosso Deus. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Como vimos, Samuel, ele era um homem de oração. E naquele dia, Deus lhes respondeu. Olha o versículo 9, diz assim: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Quer dizer, o Senhor ouviu o clamor de Israel. E ao oferecer o holocausto no final do dia, o Senhor, ele trovejou contra os soldados filisteus, confundindo-os de tal modo que foi fácil Israel atacá-los e derrotá-los. Olhem só, no versículo 10, sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel, e trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando nos lembramos de que Baal era o deus cananeu da tempestade, nós vemos como o poder do trovão de Deus é ainda mais significativo.
E o Senhor, ele manteve os filisteus afastados de Israel todos os dias da vida de Samuel, irmãos. Em decorrência dessa vitória, os israelitas recuperaram as cidades que haviam perdido na batalha e até ganharam os amorreus como seus aliados. Olha só, no versículo 11 diz assim: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vemos que os filisteus, no versículo 13, diz que eles foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então foi um período de paz para o povo de Israel. Os filisteus não os perseguiam. E sempre que o povo de Deus depende dos seus próprios planos e recursos, os seus esforços, nós vamos ver que houve o quê? Um fracasso. E quando o povo de Deus confia no Senhor e ora, ele supre as suas necessidades, o nome do Senhor é glorificado. Nós vemos aqui que quando se tem um homem, uma mulher de oração, é mais poderoso do que todo um exército. Não é de se admirar que o rei Joás tenha chamado o profeta Eliseu de carros de Israel e seus cavaleiros. Um título que Eliseu usou para Elias, o seu mentor. Será que nós temos hoje homens e mulheres de oração desse tipo? Homens que façam a diferença, que orem, sabe? E o sol pare, os exércitos sejam abatidos, as situações sejam modificadas. É a constante vida de oração. Nós vamos ver que o povo estava cheio de medo, os israelitas, e pedem para que Samuel clamem ao Senhor por sua parte. E aí Samuel, ele pega um cordeiro que ainda mamava, ele entrega como oferta, Deus responde com trovões sobre os filisteus e esses são derrotados. Israel, ele se enche de coragem e ataca e derrota abaixo de Bet-car. Aí Samuel então coloca uma pedra representando o altar entre Mispa e Sem e lhe chama de Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram todas restituídas. Nós vamos ver no versículo 12, a palavra do Senhor diz que Samuel pega uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A comemoração dessa vitória, olha, a prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes faz parte da cultura dos hebreus. Desde o tempo em que Jacó ergueu um memorial em Betel, Josué colocou 12 pedras no meio do rio Jordão, outras 12 na margem do rio em Gilgal, a fim de marcar o local onde as águas se abriram e Israel atravessou para a terra prometida. Teve também um montão das pedras no vale de Acor, que servia para lembrar os israelitas da desobediência de Acã, e outro montão que marcava o lugar onde o rei de Ai havia sido sepultado. Ainda existe outro conjunto de pedras que encontrava-se na caverna de Maquidá, a fim de marcar o local onde 5 reis haviam sido derrotados e mortos. Antes da sua morte, amados, nós vemos que Josué ele ergueu uma grande pedra para servir de testemunho e lembrar os israelitas do voto que eles haviam feito de servir ao Senhor e de obedecer somente ao Senhor. Porque depois de todas aquelas vitórias, sempre vinha um marco, um memorial. Nós temos que erguer memoriais na nossa vida, sabe? Para olharmos e falarmos: o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco. E quando nós olhamos para os memoriais, nós também sabemos dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. O nosso Deus não muda. O mesmo Deus que fez por nós no passado, que fez pelo povo de Israel no passado, Ele continua fazendo hoje e Ele fará futuramente. Quantas pessoas apreensivas pelo seu futuro? Coloque o seu presente na mão do Senhor, que o seu futuro será abençoado. Não me interessa o que fizemos ou deixamos de fazer no passado. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus tudo é feito novo. Nós somos novas criaturas. O que aconteceu no passado, passou. Quem vive de passado é museu. Nós não. Nós temos um presente e um futuro em branco que o Senhor quer nos dar de vitória, de bênçãos, que enfrentaremos lutas sim, mas sairemos vitoriosos porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus. E Ebenezer significa pedra de ajuda, pois o monumento era uma lembrança aos israelitas de que Deus os havia ajudado até lá e de que continuaria ajudando-os. E bastava simplesmente que eles confiassem e guardassem a sua aliança. Irmãos, nós vemos aqui a grande vitória de Israel. A vitória ela começou de dentro para fora. Os filisteus, eles pareciam um inimigo invencíveis. No entanto, a derrota não acontecia no campo de batalha, mas a derrota acontecia no dia a dia, quando Israel se prostrava a outros deuses, quando Israel estava na idolatria. As famílias, elas tinham imagens e entregavam ofertas a deuses, o que impedia que Deus se movesse com poder no meio deles, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E nós vamos perceber que Deus ele já havia feito tanto, mas mesmo assim Israel seguia levando ídolos. E aí nós temos que parar e pensar, e quanto a nós? E quanto a nós? Em que situação ou que área das nossas vidas nós temos nos sentido derrotado? Para onde que nós estamos olhando e não estamos vendo solução? A vitória, irmãos, ela começa dentro de nós. Quando nós tomamos uma posição, quando nós temos uma mudança de atitude. Israel foi vitorioso quando ele teve uma mudança de atitude. Ele se converteu dos seus maus caminhos, ele abandonou os seus ídolos e se voltou para o Senhor. Nós temos que derrubar os ídolos das nossas vidas. Nós temos que ir e alcançar a nossa vitória em um nome de Jesus. Idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus. E o lugar de Deus, ele tem que ser o primeiro, acima de tudo, acima de todos. Se o seu problema está acima de Deus, o seu problema virou uma idolatria. É sério. Se a sua família está acima de Deus, ela é uma idolatria. Se o seu dinheiro, a falta dele está acima de Deus, é idolatria. E onde tem idolatria, Deus não se move. Então você não olhe para a situação, você olhe para o Senhor e diz, Ele é tudo sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre a nossa nação, Ele governa sobre o nosso país, Ele governa sobre as nossas vidas, Ele governa sobre as nossas cidades, Ele governa sobre os nossos lares. Quando Ele for Deus de toda e qualquer situação, nós seremos mais do que vitoriosos. A mudança, a vitória de Israel começou de dentro para fora. Então diga, o meu Deus é o único Deus. Comece de dentro para fora, porque onde tem idolatria, Deus não vai se mover. E os israelitas, eles tinham a idolatria dentro das suas vidas e dos seus corações. E muitas vezes nós estamos sendo derrotados porque estamos também levando idolatrias dentro das nossas vidas. Que possamos esta manhã, esta tarde, esta noite, rever os nossos conceitos, ver os nossos valores, analisar a situação em que estamos enfrentando, o que estamos passando, e olhando para ela e dizendo, é grande demais não, o nosso Deus é grande.
E Ele vai saber agir, Ele vai saber mudar. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. O sim do Senhor é uma resposta para nós, o não do Senhor é uma resposta para nós, e o espere é uma preparação e uma resposta de Deus também para as nossas vidas. E nós vamos ver que no fim do capítulo 7, no versículo 15 diz que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E é bem provável, olha só, e no versículo 16, e ia de ano em ano e rodeava Betel e a Gilgal, a Mispa, julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel e ali edificou um altar ao Senhor. É bem provável que essa assembleia em Mispa tenha marcado o início do ministério público de Samuel. A noção de todo Israel, de modo que aquela ocasião, daquela situação, daquele acontecimento em diante, foi o ponto central da unidade política e da autoridade espiritual. A nação sabia que Samuel era um líder escolhido por Deus. E quando ele morreu, Israel inteiro pranteou. Samuel, ele vivia em Ramá e instituía um circuito ministerial para ensinar a lei ao povo. E ouvia os casos litigiosos, ele aconselhava e ele julgava. Nós vimos no capítulo 8, que os irmãos vão ver a partir de segunda-feira, com outro pastor, se Deus assim permitir. Nós vemos no versículo 8 que os seus 2 filhos, o assistiram servindo ao Senhor em Berseba. E era uma bênção para Israel ter um homem como Samuel para conduzi-los, mas os tempos estavam mudando e os anciãos israelitas queriam que a nação acompanhasse a todas essas mudanças. Irmãos, vamos continuar olhando para o Senhor. O texto de hoje nos ensina a não olhar para as circunstâncias, mas confiarmos no Senhor. Eu quero te convidar, a partir de hoje, não olhar para o tamanho do gigante, mas olhar para o teu Deus. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus poderoso. E é um Deus que está conosco. Ele não nos deixou só. Ele nos enviou um Consolador. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vós. E que o Senhor vos conceda a paz. Foi um prazer e, permitindo Deus, em outra ocasião voltaremos a conversar. Que Deus vos abençoe.